poder participar daquilo que Deus tem para nós, né? Creio que Deus ele tem coisas boas para mim, para você nessa noite. A palavra de Deus, ela tem objetiva sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que convence o homem do pecado. Ele é que convence o homem. Não adianta psicólogo, não adianta papai e mamãe falar. Na hora que a gente estamos sem o controle que é do Espírito Santo de Deus, a gente não temos santidade, a qual o Senhor nos dá pela sua misericórdia. O Espírito Santo de Deus, ele é algo que veio para mudar o crente, algo que veio para o poder nas nossas vidas ser mais completo, porque o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele transforma o homem. Você pode perceber que os discípulos, eles não tinham a liberdade para falar da palavra de Deus, mas através do Espírito Santo de Deus, eles criaram coragem, e tudo que eles iam falar, Deus confirmava através do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar em tudo, né? De manhã, de dia, todo instante, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, senão o homem se torna homem carnal. Mas eu quero assim, o pastor já deu uma pincelada aí já sobre o Espírito Santo de Deus, mas quero falar para os irmãos que o Espírito Santo de Deus, ele transforma até a nossa língua, irmão. Ele transforma tudo em nós. A pessoa, na hora que recebe o batismo do Espírito Santo de Deus, o pastor falou aí que, mas Deus, ele usa do jeito que ele quer, irmão. Ninguém pode limitar o Espírito Santo de Deus. Deus, ele usa da forma que ele quer, porque com ele há liberdade. Por isso que o crente tem liberdade, é porque Deus, ele usa, o Espírito, ele usa da forma que ele quer. Ele usa falando em línguas, outros falando em gesto. Deus usa do jeito que ele quer. Certa vez eu estava numa vigília, e essa vigília estava muito cheia, lotada. E Deus naquele dia falou para aquele pastor Ezequiel, falou para ele, falou assim: hoje eu só quero usar as crianças. E Deus ali pegou e ele mandou todas as crianças a partir de 12 anos subir em cima do altar. E ali ele, através da palavra de Deus e através da autoridade do Espírito Santo de Deus, ele só deu um sopro. Esse sopro aí, aquelas meninas jovens que estavam em cima do altar, saíram igualzinho um anjo, irmão, dentro da igreja, falando e profetizando, porque a própria Bíblia fala que os jovens profetizarão. Então a palavra de Deus, ela é bem clara, irmão. Os jovens profetizarão, os velhos teriam sonhos, né? Então nós estamos na plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele é que nos abraça, ele é que nos dirige durante a nossa caminhada na vida. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele é diferente. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é manso. Ele, na hora que ele vem falar algo no teu ouvido, ele vem manso. A voz do Espírito Santo de Deus, ela é mansa.
é suave, é bom para os nossos ouvidos, mas tem que ter sensibilidade para escutar o Espírito Santo de Deus falar em nossas vidas. Amém? Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra em Atos dos Apóstolos. Quero, se a abençoada aí que está na direção aí do som puder nos ajudar e fazer um favor, que as minhas vistas um pouco devagar, e eu quero compartilhar junto com os irmãos nesta noite. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. Louvado seja o Senhor. Quero ler alguns capítulos com os irmãos para eu poder entrar na palavra do Senhor nesta noite. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. Pode ir passando, irmão, fazendo um favor. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estava habitando os judeus e varões religiosos e todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz junto-se, uma multidão estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Até aí. Quero falar para os irmãos que a promessa, ela foi feita. Jesus, enquanto ele estava na terra, ele prometeu para todo aquele que crê, que ficasse esperando a promessa dele. E essa promessa, um dia, estavam ali os apóstolos e outros. Aquela multidão estava ali esperando algo a qual o Senhor tinha prometido. E a promessa, ela foi cumprida na minha vida e na tua vida. Jesus, tudo que ele falou está se cumprindo, porque ele fala e ele vela pela sua palavra. E ele nos falou que todos nós seríamos cheios do Espírito Santo de Deus, a qual transforma o homem. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era mulherengo não é mais mulherengo, porque o próprio Espírito convence o homem do pecado. Você pode prestar atenção, igreja, na hora que você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, na hora que você vê qualquer coisa que não agrada o Espírito Santo de Deus, você já, isso não é para eu ver, isso não é para eu olhar, isso não é para eu fazer, isso não é para eu ir, porque o Espírito Santo de Deus, ele conduz o homem a não pecar. Mas se o homem pecar, no mesmo instante, ele já se arrepende, porque o Espírito Santo de Deus já transformou a vida daquele homem e daquela mulher. Quero falar para o irmão que eu estava nesta manhã falando
a respeito da palavra de Deus com o Espírito Santo de Deus, e de repente, eu estava numa página, de repente, a Bíblia, eu olhei assim um pouco, assim, para atender minha esposa, na hora que eu voltei, a Bíblia já estava em outra página. E eu falei, ué, não estava entrando dentro de casa, porque está tudo fechado, e fiquei com aquilo. Aí falei, Senhor, o que foi que aconteceu? De repente, o próprio Espírito Santo de Deus falou em meu coração, é eu que estou fazendo isso. E eu, por esta palavra, irmão, eu relembrei algo que aconteceu no Brasil. Eu assisti esta reportagem há muitos anos atrás, eu era garoto, mas mesmo assim eu lembro ainda da reportagem. Que ali no estado do Paraná, em 1963, naquela época, tinha muita lavoura naquele local. E naquele local era um lugar também muito seco, muito frio, muito frio. E deu aquela geada e secou todo aquele capim, aquele mato ficou tudo seco, porque a geada foi muito forte. E ali tinha um agricultor que todos eles ali faziam uma queima para fazer o rasteiro ali, para fazer a sua plantação do seu alimento. E aquele homem pegou ali aquela caixa de fósforo com alguns palitos e fez aquele local para ele fazer a sua queima. E ali ele queimando, como estava muito calor e muito quente, conforme ele tocou fogo naquele local, de repente uma faísca, através do vento, levou aquela faísca levou para outro lugar, e ali, aquele outro lugar também estava muito seco, começou a pegar fogo. E ali, irmão, foi o incêndio mais devastador ali naquela região. O Brasil nunca teve um incêndio tão grande, aliás, o mundo nunca teve um incêndio tão grande naquela proporção que foi naquele lugar. 128 municípios se queimou na região do Paraná, isso em 1963. E ali naquela região, muitos carros, 110 pessoas morreram naquela região, ou mais. Muitos acabaram com tudo que tinha, porque o fogo saiu devassando tudo, queimando tudo. E Deus, através da sua misericórdia, colocou uma palavra a qual está em meu coração nessa noite para falar para a igreja. Isso é tudo através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus, ele transforma a vida. Ele fala comigo e fala com você nessa noite. E o Espírito Santo de Deus, irmão, ele é sensível. Ele é muito sensível. O Espírito Santo de Deus, ele é algo muito especial. Se você falar qualquer coisa que não agradar o Espírito Santo de Deus, ele se afasta. Por isso que nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que vai nos conduzir às mansões celestiais, a qual um dia eu e você vamos ter que chegar até lá. É Ele que vai conduzir nós. Então o Espírito Santo de Deus, ele é muito mesmo sensível para mim e para você. Eu lembro um certo dia que saí assim da comunhão e falei algo que não agradou o Espírito Santo de Deus. Para eu voltar a falar em novas línguas, demorou
esse mês eu falando, Senhor, misericórdia, Senhor, me perdoa, porque tem hora, irmão, que nós também somos carne, se beliscar dói, e tem pessoas que tem hora que sai mesmo. E ali, irmão, eu fiquei muito tempo sem falar em línguas, e eu ficava preocupado, meu Deus, perdi a minha salvação. E aquela preocupação, porque, irmão, aquele que não se preocupa com o Espírito Santo de Deus, ele está morto espiritualmente. A pessoa, na hora que chega numa congregação, numa igreja, e não sente a chama do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, ele pode estar até morto espiritualmente falando. O que eu quero falar nesta noite a respeito, aleluia, desse incêndio. Porque a própria Bíblia nos fala nesta noite em Tiago 3, que nós temos um pequeno membro sobre a nosso corpo, que se chama língua. A língua, irmão, ela, se não tiver o domínio do Espírito Santo de Deus, na minha vida e na tua vida, nós começamos a jogar faísca para lá e para cá. E essa faísca, irmão, ela começa a pegar. Então nós temos que tomar um zelo e cuidado, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Ele já vem desde o começo. A Bíblia nos fala bem assim, que ele bailava ali sobre as águas. Então quer dizer que ele já vem desde o começo do início do mundo. A Bíblia vai nos falar que Moisés teve experiência com ele, porque Moisés viu que o fardo estava pesado, falou bem assim para Deus, falou, preciso de pessoas para me ajudar. E o que foi que o Senhor fez? Pegou o Espírito e colocou na vida de vários companheiros para ajudar ele. Naquela época, irmão, já o Espírito Santo de Deus já vivia na vida do homem, mas só que ele ia, na hora que ele usava um profeta, ele saía de novo. Na hora que Deus queria usar um profeta, voltava de novo e falava em nome do nosso Deus. Pois esse mesmo Espírito foi profetizado por Isaías, foi profetizado também, irmão, nesta noite também por Joel. Este mesmo Espírito se encontra em minha vida e em tua vida nesta noite, neste lugar. Há uma necessidade da igreja pentecostal a qual nós somos, ter o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações. Porque, irmão, se nós tiver o Espírito Santo de Deus habitando em nosso coração, nós vamos ficar igualzinho. Toda vez que nós chegamos aqui, nós temos que ler ali, ó, Atos dos Apóstolos 42 e assim vai indo. Nós temos que ter essa comunhão. A comunhão, ela só vem na hora que o Espírito Santo de Deus está posando sobre a vida do homem e da mulher de Deus. Aí há comunhão, há o partir do pão, há orações, há temor de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele coloca temor na vida do homem e da mulher. Então há uma necessidade de nós sentir algo da parte de Deus, que se chama Espírito Santo de Deus. Porque na hora que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos ousadia. Falamos com ousadias, e Deus, ele confirma tudo aquilo que você falou. Deus vai confirmar, porque na hora que é de Deus, irmão, Deus, ele confirma. Porque o próprio Espírito Santo, ele testifica, ele sela ali, ó, fala, não, falei e pronto. Então nós temos que saber, irmão, que o Espírito Santo de Deus, ele não quer que eu e você saia da presença do Deus Altíssimo. Por quê? Porque nós saímos da presença de Deus na hora que nós começamos a fazer algo que não agrada o Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
Na hora que nós saímos na hora que nós saímos até do Espírito e entramos na carne, aí o Espírito Santo de Deus se afasta. E para que ele não se afaste, irmão, nós temos que estar diretamente ligado no trono de Deus, porque a própria Bíblia nos fala que tudo que é ligado no céu é ligado na terra, tudo que é desligado no céu é desligado na terra, e tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então nós temos que estar, irmão, ligado nas coisas de Deus. Por isso, irmão, que nós temos que andar em espírito, porque o Senhor, Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos conduzir e para que nós venhamos ter a comunhão no partir do pão, no amor, na perseverança, porque senão, irmão, nós apartamos das coisas de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus em minha vida e em tua vida, se não fosse Ele, até hoje em dia eu já não estava mais. Não estava mais. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos dá essa paciência para esperar até a vinda de Cristo arrebatar a sua igreja. Enquanto você está selado, irmão, você está com passaporte para o céu. Então você tem que estar selado com a promessa do Espírito Santo em tua vida. Pastor, eu creio, eu se batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu já tenho o Espírito Santo de Deus? Sim, lógico, já tem. Mas falta a confirmação. A confirmação é que falta. O Espírito Santo de Deus só falta confirmar em tua vida. Então que nós venhamos nessa noite saber que há um Deus que deixou o próprio Espírito Santo de Deus para nos testificar que nós somos filhos de Deus. E algo mais maravilhoso ainda, que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda em tudo que nós precisamos. Se você está com sua alma inquieta, igual foi louvado aí, ele acalma a tua alma. Se você está, aleluia, agitado, está turbando a tua alma, a tua mente, ele ajuda a você ficar em paz. É a ajuda do Espírito Santo de Deus, irmão. Por isso que toda manhã, em todo instante, você tem que estar clamando. Mas sempre você pode ver que tem pessoas que lembram de Deus, lembram de Jesus, mas é difícil de lembrar do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que na hora que se acorda de manhã logo dizem, Senhor, lógico, temos que agradecer, mas o Espírito Santo de Deus tem que falar, bom dia, Espírito Santo de Deus, bom dia, anda comigo nesse dia, me ajuda, porque o próprio Jesus deixou Ele para mim, para você, para Ele ser o seu ajudador, o seu auxiliador, em tudo aquilo que você precisar, Ele vai te auxiliar, para que tudo venha dar certo em sua vida. Pastor, mas eu passo por tanta prova. A prova, irmão, é para aquele que está selado. A prova vem, irmão, não tem como não vir prova. Todos nós temos que passar por prova para ser aprovado, porque aquele que passa por prova, ele é aprovado. Ele é aprovado. Então as provas vêm, mas o Espírito Santo de Deus está ali do nosso lado. Não, eu vou te ajudar. Se você parar, eu carrego você no colo, mas você vai passar do outro lado e vai cantar o hino da vitória, porque eu sou contigo para te ajudar. Então é isso que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas, irmão. Para convencer o homem, irmão, é o Espírito Santo de Deus. Eu era um cara sem futuro, não tinha futuro nenhum, igualzinho um terreno velho ali, jogando tudo que ia,
mas o Espírito Santo foi lá, limpou, tirou toda aquela bagunça que estava ali, naquele terreno velho ali, tudo que todo mundo passava, jogava o que queria, foi lá, limpou com sua paz espiritual, e hoje em dia estou aqui. Estou aqui, irmão. Quantos não ficaram para trás? Mas eu estou aqui, ó, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus, do meu jeito, mas é o jeito que Deus me chamou. Aleluia. Não pedi para ser pastor, não pedi para ser diácono, não pedi para ser nada, irmão. Não pedi porque, mas Deus, Ele falou, não, eu tenho promessa em tua vida, e hoje estou aqui, pela misericórdia. E hoje você está aqui também pela misericórdia de Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem intercedido pela tua alma. É Ele que tem intercedido pela tua alma. Não, pai, espera mais um pouquinho, eu vou ajudar ele. Pai, não, pai, pode deixar comigo. Então o Espírito Santo de Deus, Ele é presente na minha vida e na tua vida. Basta você clamar o nome dEle, que Ele vai te ajudar. Ele é que ajuda o homem, Ele é que transforma o homem, Ele é que muda o caráter do homem. É Ele que transforma aquele que ninguém dava nada. Quantos não falaram para você que você não ia ser nada, você não ia... Hoje em dia você está aqui louvando e glorificando o nome santo de Jesus. Quantos não falaram, aquele ali não tem mais jeito não. Hoje em dia está aqui para glorificar e exaltar o nome santo daquele, aleluia, que te chamou. Você é tão privilegiado, irmão, que milhões e milhões e milhões de pessoas, mas Deus te chamou e te encontrou e não deixou ninguém tocar. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus tem te sustentado, tem te ajudado em tudo aquilo, aleluia, que você tem passado em sua vida, mas Ele tem te consolado, porque Ele é consolador, aleluia. A Bíblia mesmo nos fala bem assim, que Ele geme com gemido inexprimível. Ele geme, irmão. Que nessa noite você sabe, irmão, que todo homem de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, todos eles, foi o Espírito Santo de Deus que conduzia eles. O próprio Espírito se apoderava dele e falava em nome de Deus. Isso é maravilhoso. Saber que você serve um Deus que tem cuidado de você através do seu Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, que nós devemos, irmão, guardar. Guarda os teus lábios, guarda a tua boca, guarda a tua mente, guarda o teu ouvido. Escuta só o Espírito Santo de Deus. Eu escutei uma vez, irmão, uma reportagem que eles fizeram uma experiência com 3 plantas. 3 plantas da mesma planta. Fizeram uma experiência e uma planta eles passavam e não falavam nada. A segunda planta ele chegava e falava só coisas de maldição para aquela planta. A outra planta ele só falava coisas de amor. Só coisas de amor para aquela planta. A primeira planta ela minguou, não cresceu, porque ninguém falava nada com ela, ela não cresceu, ficou minguada ali. A segunda planta, tudo que eles falavam era coisa mal para aquela planta ficou preta, as folhas ficou preta, encarruchada. Aquela outra planta que eles falavam só coisas de amor, aquela planta sobreviveu e ficou muito bonita. Isso é fatos reais. Então quer dizer, amor, aqui ó, tem poder na minha boca e na tua boca. Ela tem poder. Se você falar, esse meu filho é uma desgraça, meu filho é um problema,
Irmão, você está profetizando as coisas ruins para o seu irmão, o seu filho. Agora você fala, meu filho é uma bênção, meu filho vai ser uma bênção, meu filho já é uma bênção, meu filho, você vai ver como ele vai ser uma bênção mesmo de Deus na tua vida e na vida daqueles que estão perto dele. Então quer dizer que, irmão, que a força e o poder está na tua língua também. Por isso que você tem que falar para o Espírito Santo de Deus conduzir a tua língua. Por quê? Tiago ali fala assim que o homem coloca ali aquela ali um cavalo. Cavalo para quê? Para ele olhar para os lados, por quê? Porque se eu não ele vai se assustar. Por isso que coloca aquela tala ali. Porque o navio é tão grande, mas com um lemezinho tão pequeno você conduz ele para todo lugar. Assim também, irmão, é a nossa boca, a nossa língua. Da nossa língua não pode sair água amarga nem água doce, tem que sair uma água só. Pastor, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus, irmão, que fala nesse lugar. Ele está te conduzindo para você aprender que da sua boca tem que sair coisas boas, coisas que vai edificar o teu próximo. Porque, irmão, se você, aleluia, soubesse, irmão, o valor que tem uma alma para Cristo, a sua palavra mesmo fala que por quase uma alma só, ele acaba com toda a nação. Abraão orou para Ló: Senhor, e se tiver 50? E se tiver 3? Desse jeito você tem que fazer. Uma alma tem muito valor para Deus. Você pode perceber aí que a irmã falou sobre Caim e Abel. Mas Deus falou: Caim, cadê teu irmão? Ele falou: eu não sou guardião do meu irmão. Mas o sangue daquela pessoa ficou sobre sua mão, ficou na tua marca. Por que aquela marca? Porque aquela marca era para quem ninguém tocar nele. Porque a justiça vem de Deus. Você não pode ser juiz de ninguém, não. Você tem que abençoar. Deus te chamou para você ser uma bênção. Chamou você para você ser uma bênção onde você estiver. O irmão falou aqui aonde tocar o pé, né? Tem que ser uma bênção, irmão. Não adianta, irmão. Dos olhos de Deus ninguém escapa, não. O Espírito Santo, aquele que conduz eu e você, ele te conhece. Me conhece, conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, conhece até a intenção do meu coração. Antes de eu abrir minha boca, ele já até sabe o que eu vou falar. Então que nessa noite, aquele Espírito que estava conduzindo aqueles homens de Deus, e veio até Jesus, e Jesus ali, aleluia, o próprio João Batista, que pregava sobre arrependimento, pregava ali, aleluia, que ele ia batizar com água, mas tinha um que ia batizar ele com fogo, que era maior do que ele, que não tinha, ele não tinha, aleluia, nem como amarrar a sandália dele. Então aquele irmão que falou que vai batizar com fogo, ele se encontra neste lugar nesta noite. E ele quer te descer um fogo santo sobre a tua vida. Da mesma forma que naquele dia, todos aqueles que estavam reunidos, mas eles estavam num só propósito, esperando aquilo que o Senhor tinha prometido para eles. Se Deus te prometeu algo, saiba que
a promessa já foi feita, já está aqui, já está neste lugar, nesta noite. Basta eu e você poder sentir a presença dele em tua vida, porque, irmão, você não pode adorar pelo seu irmão, você tem que adorar você mesmo. A adoração é tua. Na hora que você entra num ambiente como esse, você mesmo tem que se policiar. Tem que se policiar. O inimigo, ele está ao redor daquele que dá lugar. Então nós temos, irmão, que ficar bem atento, porque ele é astuto, e ele quer tirar eu e você de todo jeito da presença daquele que te chamou. Ele já te chamou, então se ele te chamou, irmão, ele quer tirar você e eu da presença dele, porque ele já sabe para onde ele vai, ele já é um derrotado, ele já está condenado, então ele já sabe. Mas aquele que te chamou, que é o Espírito, que é o próprio Deus, ele deixou algo precioso na minha vida e na tua vida, que se chama Espírito Santo de Deus. Você pode saber, irmão, que já fala tudo, ele é santo. É o Espírito Santo de Deus que conduz o homem às mansões celestiais. Por isso que na hora que você entrar num culto como esse, você tem que se preocupar. Senhor, estou sentindo a tua presença, não estou sentindo, Senhor, o que está acontecendo? Me perdoa. Se preocupar, irmão. O homem que se preocupa e a mulher que se preocupa com o Espírito Santo de Deus, ele anda na retidão daquele que não está nos conduzindo. Ele quer te conduzir à sua vida. Ele quer acalmar, assim como foi louvado nesse dia de hoje. Acalma a minha alma. Só Ele pode acalmar a alma do homem. Você pode prestar atenção, irmão, na hora que morre um ente querido da gente, a gente fica sentindo ali. Vem um irmão, falou, irmão, mas só o Espírito Santo de Deus para acalentar aquela perca. Só Ele para acalentar aquela perca que nós perdimos. Então peça batismo do Espírito Santo de Deus, irmão. Peça a Deus, peça a Ele que Ele vai te dar. Tem hora, irmão, que nós não sabemos porque nós não é batizado, porque algum defeito tem. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Há uma necessidade. Há uma necessidade. A igreja ela não pode parar de profetizar, irmão. Na hora que parar de profetizar, o povo se corrompe. Para acessar a profecia, o povo se corrompe. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado neste lugar, meu Deus. O Senhor venha ser louvado em nossas vidas, Senhor. Nós venhamos te louvar e te glorificar neste lugar. Meu Deus, nós queremos ter, Senhor, meu Deus, comunhão contigo, Senhor. Não queremos ter comunhão com o inimigo, meu Pai, queremos ter comunhão com o céu, meu Pai. É o céu que nós temos que ter comunhão, igreja. Da cacho que anda candarabacala suricala mandarai. Meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, meu Deus. Que
Que o Senhor se encontre em nossas vidas nesse lugar. Meu Deus. É algo diferente, irmão. É algo diferente em nossas vidas. Desde o dia, irmão, que aceitei Jesus, a minha vida foi transformada. A minha vida foi transformada. Agora eu sou feliz. Agora eu sou feliz. Porque eu tenho Cristo em minha vida. Agora eu sou feliz. Eu sei se um dia, se eu sair dessa terra, os irmãos podem ter certeza daquilo que eu estou falando. Eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Porque eu tenho certeza daquele que me chamou, eu tenho certeza e convicção que Deus, Ele se encontra em nossas vidas. Um dia, irmão, nós vamos partir daqui. Um dia nós vamos partir. Um dia você pode ver que não vai mais me ver aqui. Um dia eu não posso ver o abençoado. Um dia eu posso não ver mais o pastor. O nosso lugar não é aqui não, irmão. Nosso lugar é no céu. A minha terra, a minha nação é no céu. Por isso que eu espero, com paciência no Senhor, que Deus venha nos dar sabedoria para cada um dos irmãos interpretar melhor. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração nessa noite foi isso. Que o Espírito Santo de Deus, Ele se move e quer mover minha vida e tua vida. Para que um dia, no soar da trombeta do Senhor, você venha escutar o Senhor te chamar pelo seu nome. Por isso que eu adoro aquele hino. Que um dia, eu sei que um dia eu vou partir daqui, mas eu sei que o céu me espera para cantar o hino da vitória junto com o meu Deus. Pare, irmão, para. Se você estiver fazendo, pare, irmão, dê ouvido ao Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que vão orar, ora, mas depois só se levanta. Ore, irmão. Depois fica calado. Escuta o Espírito Santo de Deus falar com você. Que Ele vai falar. Não é só orar, mas não dá um silêncio para o Espírito Santo de Deus para escutar a voz do Espírito. Que Ele quer falar com você. Ele quer falar conosco. Que o Senhor nesta noite venha cada vez mais enriquecer a minha vida e a tua vida espiritualmente, para que nós venhamos lutar, mas lutar contra as hostes do mal. Porque a minha luta e a tua luta não é contra o sangue nem a carne, é contra as hostes do mal. Todo dia se levantam para tentar me tirar, eu e você, da presença daquele que te chamou e te selou com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus venha falar mais e mais no coração dos irmãos. Eu creio que se tua terra está seca,
ela vai começar a jorrar rio de água viva. Ele é aquele que dá água para o sedento. Mas não é essa água não, irmão. É água espirituais, a qual jorra do trono de Deus, para encher e inundar a minha vida e a tua vida, para lavar o nosso, espiritualmente falando, para lavar é só a água que vem do trono de Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para os irmãos, depois passar para o meu pastor dá